Tá conectando agora, iniciando. Pronto, esse Hangout está no ar. Danilo, é com você, meu amigo. Fala, meu amigo. Fala, Jimmy Fenner. Boa noite, pessoal. A todos que estão online aí agora. Obrigado por terem aguardado até agora esse momento. Como prometido, nós estamos no ar. Tivemos aí 3 minutos de atraso, delay. Faz parte, a conexão aqui não estava muito boa. Eu quero saber se todos me ouvem bem e conseguem me enxergar bem. Tem como mandar um oi aí no chat? Dá um oi pra gente saber quem está online também. E sejam todos bem-vindos, né? Me apresentar, tem pessoas aqui que não me conhecem. Eu sou Danilo Pereira, eu tenho alguns anos de idade aí. Como diz o Jimmy, eu nasci em 89, né? Faz aí a sua conta. E eu tive algumas experiências profissionais, trabalhei em banco. Eu fui gerente de banco durante 7 anos, aqui no estado de Sergipe. Também fiz faculdade de economia na Federal, da Universidade Federal de Sergipe. E tive uma boa experiência aí durante alguns anos, né? Mais de 7 anos de experiência no mercado de venda direta multinível. E eu achava que o multinível seria a última coisa do mundo que eu iria fazer, né? Que não existia mercado melhor que isso, que não existia nada, nenhuma vida lá fora, além desse mundo que eu vivia, que era o multinível. Mas eis que surge o Bitcoin. Só me chamar a atenção, eu era leigo no assunto, não tinha muito conhecimento, e comecei a ver à distância. Até que em meados do ano passado, o Jimmy Fenner, alguns amigos também, pessoas sérias, profissionais excelentes de referência no mercado brasileiro e alguns até no mercado internacional, começaram a trabalhar com mineração de Bitcoin. E eu vi os caras uma qualidade de vida bem melhor do que eu tinha antes, né? E eram diamantes da empresa que eu fazia parte, na empresa de multinível. E aquilo me brilhou os olhos. Eu comecei a assistir de longe, deixa eu ver até onde esses caras vão, para entender o que é isso. E eu não aguentei esperar. E aí eu falei com o Jimmy no final do ano passado, liguei para ele, pedi um pouco de orientação, mas eu desenvolvo um outro projeto atualmente, e de forma paralela, a título de investimento, né? Como tem o quadrante do Robert Kiyosaki, quando ele divide em 4 quadrantes o fluxo do dinheiro no mundo. Não sei se todos já viram esse quadrante. Tem o quadrante A, ou o quadrante E, que é o primeiro quadrante, é o quadrante dos empregados. À direita tem o quadrante D, que é o dono de um negócio. À esquerda, embaixo, tem o quadrante onde você pode trabalhar também com, como eu posso dizer, profissional liberal, né? Você pode ser um médico, um advogado, um engenheiro, trabalhar por sua conta própria. E tem o quadrante I, que é o quadrante investidor. E aí eu sempre mirei nesse quadrante, mas as condições que eu tinha na época de tempo, que era voltado para o meu negócio, não me permitia estudar mais e buscar. Talvez eu não soube administrar muito esse tempo. Quando eu vi essas pessoas que eu falei trabalhando com Bitcoin e vi muitas notícias sobre o Bitcoin, notícias boas e também ruins, que é natural, né? Estamos no Brasil e nosso mercado, vocês sabem como é que é a honestidade do povo. Então eu busquei alguém que eu confiava, alguém que eu confio, para saber um pouco mais sobre o negócio. O Jimmy eu conheço há um pouco mais de 4 anos, trabalhamos na mesma empresa e o Jimmy foi um cara que sempre levou o nome da nossa empresa, da companhia, para as redes sociais, né? Para as mídias digitais. E aí hoje eu pedi ao Jimmy, a pedido de alguns amigos que me perguntaram sobre o investimento, Jimmy hoje eu posso dizer que é um especialista nesse mercado, eu pedi que ele fizesse essa conferência para falar um pouco sobre o que é o Bitcoin, como surgiu, qual é a dimensão que o Bitcoin tomou, para que serve essa moeda, como é a mineração, como é que surge, como é que você encontra mais Bitcoins e como é que dá para ganhar dinheiro com isso. Então o Jimmy está aqui agora e com vocês, nosso amigo especialista, Jimmy Fenner, direto de Santa Catarina. Super Jimmy, agora é com você. Que bem vendido, Danilo. Quem vê vai acreditar que é isso tudo. Não é isso tudo, não. Eu brinco principalmente com o Lucas, né? Com o Lucas Araújo. Eu sou só um cara de sorte, porque eu prestei a atenção na hora certa. Deus foi muito bom comigo. Assim. Eu entrei de cabeça nesse mercado de criptomoedas quando eu vi a matéria, Danilo. Porque eu tô meio chateado, né, com o meio político do Brasil. Acho que todo mundo que tem um pouquinho de bom senso tá também. E quando eu vi a matéria dizendo que a Câmara dos Deputados estava, então, debatendo a regulamentação do Bitcoin, eu olhei para a notícia assim com um tom de espanto, porque até então, para mim, Bitcoin era coisa de maluco.
Sinceramente, pra mim era coisa de maluco, era coisa de nerd. Eu ficava imaginando um cara com óculos fundo de garrafa, sabe? Coisa do tipo, cara. E quando eu vi, assim, os deputados debatendo a regulamentação do Bitcoin, eu falei, caramba, esse negócio cresceu tanto que os políticos estão querendo meter a mão. E a gente sabe, né, que se eles querem meter a mão, alguma coisa de bom tem. E eu fui estudar, na época o Bitcoin ele estava batendo $1.000. E a gente está falando agora, tá na faixa de $12 mil o Bitcoin, já chegou a bater 20. Teve uma super valorização recentemente. E a previsão no ano passado é que talvez até 2020 o Bitcoin batesse $10 mil. Então, é um negócio doido, assim, se você for comprar agora em reais, está na faixa de $40 mil o Bitcoin. Quando eu comecei esse negócio aqui há pouco mais de 6 meses, em reais estava 6,5, 7. Então estamos falando aí de quase... Já chegou a passar de 100%, agora deu uma reduzida, porque subiu bastante, né? Muito oba-oba de mercado. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre o preço do Bitcoin também. Mas, enfim, me apresento para vocês. Eu não tenho um currículo legal igual ao do Danilo. Não tem não, Danilo. Cara, eu fui vendedor a minha vida toda, porque quando criança eu comecei a vender coisas na rua, minha mãe fez salgadinho para eu vender na rua e tal. E, sinceramente, eu vi um problema na vida dos adultos, juro. Eu via gente trabalhando assalariado e ganhar. Eu fazia, na época, pense eu com 13 anos de idade, eu com 13 anos, isso era 2002, 2002, levava para casa 100, 150 reais. E o meu pai, na época, ganhava, 2002, acho que uns 500 no mês. Aí eu olhava para a vida dos adultos e não conseguia entender. Confesso que eu não conseguia entender o que tem na vida dos adultos assim, que faz com que eles passem o mês inteiro trabalhando, ganhando essa porcaria que eles ganham e reclamando da vida depois. É uma questão de escolha. Quando eu vi que a venda fazia milagre na vida de uma criança, por que não na vida de um adulto? Então eu levei a venda como profissão. E até hoje eu digo que eu sou vendedor. Quando alguém me pergunta o que você faz, eu falo, sou um vendedor. Às vezes um vendedor de ideias, às vezes um vendedor de sonhos, por hora um vendedor de alguma coisa que me interessa vender. Né? Inclusive, se você tiver alguma coisa de valor para vender aí, pode falar comigo. Eu gosto desse negócio de venda, cara. Por isso que eu interpreto o nosso negócio aqui, ó. Isso aqui que eu estou fazendo agora contigo, eu interpreto como uma venda também. Uma venda. Com certeza. Eu não vou ganhar nada substancial, mas eu me divirto. Eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto de levar para as pessoas algo que me faz bem. A minha esposa, a Débora, trabalhou 5 anos numa corretora chamada Ativa. Então ela entende tudo de gráfico, bolsa de valores. Ela entende mais de dinheiro do que eu, muito mais dinheiro do que eu. E você falou que é economista, e ela é a minha economista aqui em casa. Quando ela viu o Bitcoin também, ela se apaixonou. Tá pensando em fazer outra coisa da vida, bem? Não, nunca mais. Não, nunca mais. Vou compartilhar minha tela aqui agora. A gente vai começar a entrar no assunto com um pouquinho mais de detalhes. Estiver vendo Jimmy, bem, o chat está aberto aí? me Você confirma. consegue ver mensagem? Não, eu não pessoal? consigo não. Se tiver alguma coisa de relevante, fala para mim, tá? Tá, é que eu não consigo. Então, se alguém tiver aí, manda mensagem no meu WhatsApp. Alguma pergunta, alguma coisa que eu passo pro Jimmy aqui, tá? A Débora vai acessar aqui no computador dela também, ela vai poder me dizer de antemão se tiver alguma coisa relevante aqui que a gente tenha para responder. Tá. Vê Ok. na tela aí agora o criptomoedas Sim. para iniciantes? Perfeito. Então não apareço mais eu, né? Não, Beleza. tá mais bonita a tela agora. Foi o que eu imaginei. Então, empíricos é para muitos referência, para outros não. Porém, eu uso o exemplo deles como algo que ficou bem claro no ano 2017. Você pode ser contra o Bitcoin o máximo que você dá, mas contra fatos não há argumentos. Chegou na metade do ano, ali por agosto, entre agosto e setembro, o Empíricos virou a chave de crítica do Bitcoin para entusiasta. Começaram a patrocinar anúncios de Facebook o tempo todo, falando compre Bitcoin. E até pouco tempo atrás tinha matérias falando Bitcoin é bolha, Bitcoin vai estourar, Bitcoin... E depois estava lá o Empíricos tentando tirar o atraso, né? Recomendando o Bitcoin. Jimmy, falei com um amigo hoje, empresário aqui, falei sobre a conferência, ele não pôde assistir hoje,
mas está interessadíssimo. Ele disse que ganhou R$40 mil agora em dezembro. Ele é assinante do Empíricos, e o Empíricos mandou ele comprar Bitcoin, ele comprou 20 mil e fez 200% de investimento com o total de risco dele, né? Ele comprou e vendeu a moeda em um mês. Dezembro foi um mês fabuloso. Foi o mês que o Bitcoin, no dia 11, se não me engano, ele entrou na Bolsa de Chicago. Então houve uma valorização monstruosa, assim, maravilhosa. É interessante que vocês consigam ver. Tu consegue. Tem detalhe suficiente aí, Danilo, para conseguir ver que acima do Infomoney e acima aqui dessa barra de endereços tem ali, ó, sábado 13:17 e para a esquerda tem um lugar que tem um cifrão e um 3.600. Consegue ver aí também? Fica legível aí? Consegue ver que no dia que eu tirei esse print aqui, eu tinha o Bitcoin a $3.600? Dá para ver bem que é mais 14,71. Ah, certo, mas o valor em reais aí tá 13.960, né? É bem pequenininho. Tá, então tá. Mas enfim, no dia que eu tirei esse print aqui em dólar, ele estava 3.600. E o Bitcoin 13.960. Essa matéria aqui foi ao ar, esse artigo foi ao ar no dia 5 de setembro de 2017. Aqui falava sobre as recomendações para a carteira de investimento da Infomoney. Bitcoin, Magazine Luiza e outras 10 ações. A gente está falando do mês 9 do ano passado, então se passaram aí 4 meses, nem 4. Né? E de $3.600, o Bitcoin agora está, como eu falei para você antes, 11 mil, chegou a 20. Então, super valorização. Quem se atentou para essa tecnologia vai ganhar muito dinheiro. Se investe em Bitcoin e se torna representante de nova moeda. Eu peguei essa matéria aqui porque eu achei muito curioso, porque em menos de um mês apareceu Messi, representante de uma criptomoeda, já investidor em Bitcoin, e o Real Madrid se tornou o primeiro time do mundo de futebol a aceitar Bitcoin. Isso para os clientes, para os torcedores que quiserem fazer um tour no Santiago Bernabéu, lá em Madrid, eles vão aceitar o Bitcoin como moeda. Aqui também ter uma construtora no Brasil chamada Tecnisa. E a Tecnisa, desde 2016, aceita pagamento em Bitcoin dos seus imóveis. Não tudo, mas, se eu não me engano, aceitava 30% de entrada em Bitcoin. Agora me pergunte se a Tecnisa está feliz com o que ela fez. Imagina alguém pagando $100 mil em Bitcoin em 2016. Um Bitcoin aí a $500. E ele agora, do jeito que está. Então, maravilha. Uma marca de roupa também chamada Reserva passou a aceitar também no Brasil. Enfim. João Bosco e Vinícius, a dupla sertaneja. João Bosco e Vinícius também. Não soube dessa aí. Eu tenho aqui, depois eu lhe mando. Legal, para mim novidade. Fernando Uri, que é o maior especialista brasileiro em criptomoedas, e uma vez postou no Face, eu gostei muito dessa forma de interpretar o Bitcoin, que é a verdadeira democratização das finanças. Com menos de R$100, você pode comprar um hedge contra os governos mundo afora, utilizando o único instrumento, sem precisar se expor a derivativos complexos e inacessíveis para a maior parte dos réis mortais. E eu brinco com as pessoas, Danilo, falando que se você não entendeu isso aqui, é exatamente isso que quer dizer. Não é para todo mundo, então a maior parte nem entende. Verdade. Hoje a gente consegue mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo sem interferência, sem um intermediador, ficando com a maior fatia. Bill Gates é entusiasta das criptomoedas, tanto que a Microsoft entrou financiando Ethereum. Os irmãos que são cofundadores do Facebook, hoje eles são os maiores, foram os primeiros bilionários de Bitcoin, da indústria do Bitcoin. Eles que estão nessa saga de Bitcoin na Bolsa de Valores. É algo muito legal que eu recomendo bastante, é que quem puder acessar o Netflix, quem tem Netflix, procure um documentário chamado Banking on Bitcoin. Banking muito bom. De banco. Tá em português, Jimmy. Tá? Tá em português. Banco ou Bitcoin? Tem isso? Tá em português. Legal. Quando eu vi só tinha a versão em inglês. Então, maravilhoso. Maravilhoso. Explica sobre a origem do Bitcoin, mostra a perseguição inicial, também a forma como muitas pessoas usaram o fato do Bitcoin ser uma moeda
menos controlada para cometerem infrações, crimes, e como essas pessoas pagaram pelo que fizeram. Então, Bitcoin em 2013, 2012 foi visto como uma moeda meio que do submundo, né, do underground, porque pessoas que não têm muito caráter pegaram o Bitcoin e aproveitaram do seu anonimato para poder fazer crimes, né? O pessoal estava vendendo droga com Bitcoin. Porém, depois que isso, que prenderam os responsáveis, o mundo olhou para o Bitcoin. Então foi um tiro que saiu pela culatra, porque prenderam as pessoas, mas ninguém nem sabia que tinha Bitcoin. Quem conhecia era a própria comunidade geek e os usuários. Depois dessas matérias todas, pessoas normais como eu, Danilo, e você, começaram a se interessar pelo Bitcoin. Tá, mas dá para usar isso aí direito? Existe alguém que compra e vende? Dali em diante, o Bitcoin começou a ser popularizado. Muito curioso. E hoje, o Bitcoin já, se eu não me engano, é a 17ª moeda do planeta em valor de mercado. Maravilha. Aqui eu tenho outras moedas. O Ethereum é uma outra criptomoeda também. E o gráfico nos últimos 12 meses. Esses gráficos todos tirados em novembro, tá? Ou seja, há 2 meses atrás. Gráfico do Dash, que é uma outra criptomoeda. Todas elas são como se fossem filhas do Bitcoin. Bitcoin é a principal das criptomoedas, a precursora, e depois foram feitos aí projetos semelhantes. Aqui o valor em novembro, batendo aí $8.128, e eu feliz naquele dia. E agora, como eu falei para vocês, perto de 12. E o que tem de característica no Bitcoin que faz com que ele seja tão valorizado, né, tão mais valorizado? O Bitcoin, ele é deflacionário por natureza. Ele valoriza com o tempo. Porque assim como o ouro, o Bitcoin não pode ser criado. Ele tem que ser extraído. E a quantidade é escassa no mercado, nunca vai ultrapassar 21 milhões. Pra você ter ideia, Danilo, 25% dos Bitcoins do planeta já foram perdidos. Pessoas já não souberam usar os seus Bitcoins, perderam senha, perderam o computador onde estavam guardando, não tinham cuidado com a sua carteira, né, com a sua wallet, acabaram perdendo um telefone celular e depois não conseguiram resgatar porque precisavam de alguma coisa que tinha naquele computador, enfim. É um tipo de coisa que não pode ser feito. O Bitcoin, por não ter um intermediador, ele não tem alguém que você fala assim, ei, esqueci minha senha. Não, você tem que cuidar bem, né? É exatamente como se fosse um cofre. Se você perder a senha do seu cofre, aqui você não vai conseguir chamar chaveiro nenhum. Então, aí já se perdeu 25% dos Bitcoins do mundo. O que acontece é que quanto mais o tempo passa, mais pessoas conhecem a tecnologia e mais carteiras de Bitcoin estão sendo criadas e a procura pelo Bitcoin aumenta. Um movimento normal de procura pela moeda faz com que ela aumente o seu valor. E o Bitcoin, diferente das moedas estatais, tem o seu valor totalmente baseado na confiança. É diferente de uma moeda estatal, como o real. Você confia no real por quê? Porque o real é uma moeda baseada no dólar. Então você não confia no real, você confia no dólar. Aí você confia no real, que confia no dólar por uma questão de consequência, você não está confiando no dólar, você está confiando no que avaliza o dólar. O que dá o laço do dólar? No fato do Bitcoin, no caso do Bitcoin, é a moeda totalmente em cima da confiança que os seus usuários têm na tecnologia. São 9 anos funcionando ininterruptamente, 9 anos funcionando sem um caso de um hacking numa mineradora. É algo assim fantástico. Não teve caso de ninguém conseguiu fraudar a rede Bitcoin, nada disso. Então a confiança foi aumentando, os usuários estão cada vez mais apaixonados e a procura aumenta. E existe de mineração, que daqui a pouquinho eu vou falar, que também está ficando cada vez mais difícil. Então, aqui embaixo, por isso é cada vez mais difícil minerar Bitcoin sem mineradoras poderosas. Quanto mais o tempo passa, menos Bitcoin existe para ser encontrado. Hoje, um bloco de Bitcoin tem 25% de unidades encontradas no mesmo período do seu lançamento. Em 2009, um bloco de Bitcoin tinha 50 moedas. Hoje tem 12,5. Em 2020, passará a ter 6,25. E a cada 4 anos, esse número cai pela metade. Então, essa escassez programada, que diferente do mercado que pratica a obsolescência programada, né? Aqui tem a escassez programada. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica e o preço dele sobe. Tudo muito bem planejado.
E eu sugiro, quem quiser entender um pouco mais da história do Bitcoin, vá no Netflix e procure esse documentário do Banking on Bitcoin, ou Banco Bitcoin, né, Danilo? Como é que ele ficou em português? Isso. Banco ou Bitcoin? Banco ou Bitcoin. É fantástico. Mas o título está em português. Show. E vale a pena. Você, não tem Netflix. Assina por um mês, assiste e depois cancela. Vale a pena. É uma aula que vale a pena. E hoje a forma mais inteligente para lucrar com Bitcoin é a mineração. Então, eu vou mostrar para vocês. Essa máquina aqui é uma mineradora, uma Antminer S9. Uma máquina fabricada por chineses, né? Obviamente. A Ásia domina o mercado tecnológico. E uma máquina dessa aqui você encontra no Mercado Livre por 21,5, 22, 20 mil reais às vezes. Se encontra até para perto de 25, 30. Essa máquina ligada na sua casa vai minerar para você por mês uma média de 2 mil reais. E de custos de energia você vai ter uma média de 1.500 reais. Então, vamos lá. Se você tiver de lucro numa máquina dessa aqui, 500 reais por mês, você é uma pessoa muito sortuda. E vamos supor que você é muito sortudo. Vai pagar 22.600. Vamos supor que seja 20 mil. 20 mil numa máquina que ela vai dar 500 de lucro por mês, você vai levar 40 meses para poder pagar a máquina, correto, Danilo? Correto. Daqui 40 meses, quem é que garante que o Bitcoin vai ter a mesma lucratividade que vai valer a pena? Daqui a 40 meses, essa máquina aqui ela tem de vida útil 60 meses. Você já usou 75% da vida útil da tua máquina. Então ninguém garante que ela não vai dar problema, não tem garantia um negócio desse aqui. Ou seja, não é inteligente minerar a partir de casa ou minerar sozinho. No Brasil, não é lucrativo por causa do valor da eletricidade. Também porque minerar sozinho, você acaba minerando fora de um pool, uma piscina. E quando você faz parte de um pool, você também tem ganhos maiores quando chega nos blocos. A divisão dos bitcoins é maior. Porém, os lucros aumentam muito quando as máquinas elas estão minerando em países onde vale a pena minerar, como China, Paraguai, agora também com máquinas na Islândia. A Credit Club, ou Credit Miner, como a gente agora está preferindo ser chamado. Credit Club era a parte dos cooperados, né? A parte dos afiliados da Credit Miner. E como estava dando bastante divergência, né? Qual que é a atribuição da Credit Miner e qual que é a Credit Club, a gente acabou fundindo. Então, a partir de agora, a gente vai tratar tudo como Credit Miner, que fica mais fácil. A Credit Miner... Oi? Só um complementozinho também que eu vi, uma matéria, eu estava lendo esses dias, a província de Quebec, no Canadá, as hidroelétricas estão atraindo as empresas de mineração de Bitcoin para instalarem suas fazendas lá. Porque está vendo que é muito lucrativo para a economia local, então estão atraindo a um custo de energia muito barato. Quebec, no Canadá. Sim, eu vi que grandes mineradoras foram para lá e até um bom destino para quem não quer mais ficar no Brasil, né, Danilo? Isso. Enfim, nesses locais onde nós temos máquina, e a gente deixa bem claro que onde for viável para nós, a gente pode ter máquina. Se você, Danilo, tivesse aí um parque industrial onde você conseguiu montar uma estrutura que seja barata de energia elétrica, nada impediria a nossa empresa de aí colocar as máquinas no teu quintal, desde que tivesse segurança suficiente e fosse viável. Então, o que a Credit Miner faz? Ela simplesmente utiliza espaços ociosos disponíveis para poder colocar as máquinas. É isso que ela faz. Só que comprando no atacado. Uma máquina dessa aqui comprada no atacado, Danilo, enquanto você paga aí 20 mil reais no Mercado Livre para comprar uma, de fábrica a gente paga aí $1.800 uma máquina. Só que tem que comprar 500 máquinas. E aí, quem é que tem bala na agulha para comprar 500 máquinas sozinho? E depois cuidar dessas máquinas. Então, toda a logística da empresa é muito inteligente, que ela compra as máquinas no atacado, coloca em espaços ociosos onde a gente consegue ter um custo fixo baixo, a empresa tem lucratividade com a mineração, e para que a gente consiga aumentar o parque de maquinário, a empresa ela divide uma parte do lucro com os seus cooperados, com os seus afiliados, com as pessoas que investem na empresa,
e com o seu investimento a empresa compra mais máquina e vai te pagando com a máquina que ela já possui. Então é muito inteligente. Eu costumo dizer que é um sistema muito parecido com o outsourcing, ou comodato. Né? Uns chamam de aluguel, mas para mim parece um pouco mais um comodato. Você usa durante determinado período, a lucratividade hoje vai de 70% até 220%. Temos um novo contrato dando 220% de lucro, e é um negócio maravilhoso. As mineradoras, elas têm um poder de processamento mensurado em THS. Isso aqui é uma terminologia, né, um pouco difícil de entender, mas é 1 terahash. É 1 trilhão de cálculos feitos por segundo com uma máquina daquela. E a título de o que significa isso no meu bolso? Quanto mais THS, mais ganhos diários. Quando você entra junto na Credit Club, se você está comprando um contrato, esse contrato tem uma quantidade de THS. E quanto mais THS, mais ganhos. O primeiro contrato é o contrato de 1 HPM. Você compra 1 THS. E você tem aí um investimento de $75. Um lucro real aí de 70% ao fim do seu contrato. O teu lucro é de $52,50. Eu não costumo passar esses contratos para as pessoas, mas volta e meia aparece alguém que realmente não tem outra coisa para investir. Então, o nosso negócio ele é tão bom que ele possibilita que você comece assim para poder entender como funciona, para poder recomendar alguém, para poder comprar um outro contrato depois, mas já sabendo como é que funciona o nosso sistema. E um HPM hoje é o mínimo. Depois vem 3 HPM, investimento de $225. Isso aqui dá 90% de lucro. 202,50 é lucro. Em quanto tempo? Esses contratos todos eles têm prazos variados, tá? Então, por exemplo, o contrato de 1 HPM é um contrato que você chega ao término dele, ou seja, você atinge o seu ganho máximo no 9º mês. Então, no 9º mês, você chega aí aos seus 127,50. E no de 1 é fácil de eu explicar para você. A cada 1 THS, a empresa paga 50 centavos de dólar por dia. Todos os dias você recebe hoje, tá? Isso pode mudar, se por acaso o mercado mudar muito, a gente pode mudar esse número, mas não temos previsão de que isso aconteça. Então, são 50 centavos de dólar por HPM ou por THS. HPM, Danilo, é Hash Power Mining, é poder de mineração. É a mesma coisa que o THS. Então, desse aqui dá 50 centavos todo dia. Somando 50 hoje, 50 amanhã, 50 depois, até chegar aquilo que você vê na tela como um bônus global, que aqui embaixo está com 127,50 em negrito. Então leva quanto tempo para poder chegar ali? 50 centavos todo dia até 127,50. São 270 dias. Então, divide por 30 dá 9 meses. Então, para entenderem os cálculos. Depois, com 3 THS, você tem, então, 1,50 por dia, até chegar a 427,50. 90% de lucro. Com 10 THS, você tem $5 por dia, até chegarmos a $1.725, com investimento de 750. Aqui o lucro já passa de 100%, é 130%. Bem interessante. Investimento de $1.125 com 150% de lucro. Você recebe aí diariamente até chegar a $2.812,50. E agora, o que a gente mais trabalha, né, que é o de 25 HPM, com 200% de lucro, investimento de 1.875, e aí o bônus global, a mineração total de $5.625. Isso aqui nada mais é do que triplicar o valor investido. E o prazo desse contrato aqui, hoje é de 15 meses e 1 semana. É fantástico, é incrível. Então você tem condição de triplicar o seu investimento em 15 meses. Com mineração. Não é com Bitcoin. Quem tiver contando com Bitcoin, né, Danilo? Igual o seu amigo fez aí em dezembro, quem tivesse comprado o Bitcoin no começo do mês de janeiro e tivesse que vender agora, ia estar com a calça na mão. Literalmente. Ele comprou o Bitcoin a 60 mil e agora ele está 40. Então, esse tipo de transação, esse tipo de negociação não é algo que dê para garantir um volume fixo para você. Ou uma rentabilidade estimada. Não tem como. O mercado não prevê. A mineração proporciona isso. Um ganho mínimo que a empresa consegue fazer os pagamentos.
a simples compra e venda ou trading não tem como fazer. Eu deixo isso bem claro porque tem gente que pergunta, Jimmy, o que você acha que é melhor? É comprar o Bitcoin e esperar ou é investir na Credit Club? Depende da hora, né? Se você estiver comprando o Bitcoin em novembro, esperando chegar dezembro e sabendo, né, tendo uma máquina do tempo para ver que vai dar essa valorização toda, aí comprar o Bitcoin. Só que não é bem assim, né? Então, esse negócio aqui é bom porque ele traz para nós segurança. A segurança de que o meu ganho é fixo. Eu não vou ter surpresa lá na frente. E o contrato de 40 HPM, investimento de $3.000, 220% de lucro. Então, aí você tem ao todo um retorno de $9.600. É bom lembrar aqui que o dólar na Credit Club ou na Credit Miner, ele está fixado em R$ 3,20. Então, esse aqui, por exemplo, $3.000, é R$ 9.600. O de 25, esse aqui de 1.875, é R$ 6.000. Então, tanto para comprar o contrato quanto para receber, o dólar está congelado em 3,20. Alguma pergunta por enquanto, Danilo? Não, por enquanto não. Débora, tem alguma coisa aí? Beleza, show de bola. Agora sim, a pergunta que todos me fizeram, né? Danilo, e esse negócio de 200% de lucro? Esse negócio é legal, Danilo? É seguro? É a pergunta que me fizeram. Que eu também não fiz. É bom se fazer, né? É bom se fazer. Uma coisa que não tem como eu ficar vendendo flores onde não tem, porque tem gente que acaba mentindo, né? Falando, não, você tem 100% de segurança, inventa até órgão que não existe, Danilo. Tem gente que tem essa cara de pau de inventar sigla porque ninguém vai atrás, né? Ah, o HBPM fala que pode. Eu não vou falar que pode nem que não pode. O nosso negócio, o que eu posso dizer para você? A sede da Credit Miner Credit Club, hoje, nós estamos sediados no Paraguai, que é onde tem estrutura física, para que a gente tenha também mineração ali, para que as pessoas possam sair do Brasil e ir ao Paraguai e ver que tem máquina funcionando ali. Coisa que no Brasil é impossível de fazer. O nosso negócio, ele é totalmente legal dentro do Paraguai. Se nós abríssemos o mesmo negócio no Brasil, hoje também seríamos totalmente legais. A questão é, eu não vou garantir para você que daqui a 2, 3 meses alguém no Brasil, do jeito que a gente tá, não vai querer criminalizar o Bitcoin. Não posso fazer. A gente está no país que tem um Tiririca como deputado. Né? Já tem gente querendo criminalizar o Bitcoin. Não é gente boa, obviamente. Eu vou te dar um exemplo de um país onde o Bitcoin é crime. A Bolívia. A Bolívia acabou de proibir o povo de abrir igreja. Não sei se você viu. Ser crente na Bolívia vai dar cadeia. Não sei se não vai dar morte. Então, a Bolívia proibiu o Bitcoin há mais ou menos 1 ano e meio. Quando eles descobriram que tinha bolivianos comprando Bitcoin para poder comprar comida e estava se dando bem. Eles estavam indo bem. O governo vai e fala que todo mundo que tem Bitcoin pratica de um esquema de pirâmide. Então chama a moeda Bitcoin de pirâmide para acusar alguém de um crime para prender essa pessoa. Isso na Bolívia. Tá? Então, Jimmy, tem segurança? Ao meu ver, tem. Porque nós não estamos dependendo de nada. O Bitcoin, ele é livre. Por ser uma moeda descentralizada, o Brasil proíbe. Não estou falando que vai acontecer isso aqui. Mas também não estou falando que não pode acontecer. Né? Então, o Brasil proíbe. Vamos para o Canadá fazer a mesma coisa que a gente faz no Brasil. Então, o que eu posso te garantir é que sempre teremos aonde trabalhar. Isso é fato. Sempre teremos como lucrar. Nos países onde a empresa investe no seu parque de mineração, nesses países é seguro trabalhar com a máquina e com a moeda. Agora, se no Brasil vai ser para frente ou não, não posso dar certeza. Eu acho pouquíssimo provável que alguém consiga, em breve, criar alguma coisa para barrar Bitcoin. Podem dificultar, barrar não tem como. Justamente pelo fato de ser uma moeda que não tem fronteira, né? Eu mando para qualquer lugar do mundo pela internet a qualquer momento. Tem alguma pergunta a mais dentro da que eu respondi que precisa ser respondida? Alguma coisa a complementar? Não, por enquanto tranquilo. Beleza. Como eu falei antes, tudo na Credit Club, Credit Miner acontece em dólares. Quando você solicita o saque, você recebe isso em Bitcoin na sua carteira, que você cria gratuitamente. Nós agora estamos recomendando, e para cadastrar a carteira no sistema, a gente vai passar a aceitar só a carteira da própria CoinBR, porque é a mais segura, é a que menos dá dor de cabeça para os seus usuários.
e também aqui tem mais funções, né? Na carteira da CoinBR você consegue, por exemplo, pegar o Bitcoin e pagar conta de luz, conta de água, um boleto de cartão de crédito. Então, para poder sacar dentro da Credit Miner, você faz o saque, esse saque se converte em reais, porque ele está em dólar, né? Ele converte em reais a 3,20, e esse 3,20 automaticamente compra uma quantidade de Bitcoin junto à nossa corretora parceira, que é a CoinBR. Então, aparece na sua carteira aquele valor comprado da CoinBR para você. Se você vai sacar o Bitcoin em dinheiro, em moeda fiduciária, né? Em dinheiro, em reais, ou se você vai guardar, ou se você vai mandar para outra pessoa, você que sabe. Uma vez saindo da empresa, você tem a custódia do seu Bitcoin. É bom cuidar bem dele. Eu seguro o máximo que eu posso, tá, Danilo? Vou ser sincero contigo. O Bitcoin é uma moeda que tem o livro do Uri que fala que o Bitcoin hoje, se você olhar para o Bitcoin como uma moeda, se assemelha a alguém que em 1995 olhava para o e-mail e achava que o e-mail era a internet. Era normal, em 95 as pessoas falarem assim, você tem internet? Tenho. Você tem e-mail? Então, tenho. Que legal, deixa eu ver o seu e-mail. Ninguém pensava que nós iríamos fazer o que estamos fazendo agora. Batendo um papo aqui, você do outro lado do Brasil, eu aqui em tempo real de graça, Danilo. De graça, irmão. Então, a compreensão que as pessoas hoje têm, olhando para o Bitcoin vendo uma moeda, é a mesma de quem olhava para a internet e via o e-mail. É doido pensar isso, hein? É muito doido. A revolução que o Bitcoin vai trazer para o mundo. Então aqui as carteiras recomendadas, como eu falei antes, a CoinBR. As outras duas são de fora do Brasil. Para se cadastrar, depois o Danilo manda o link para vocês, né? E até eu vou tirar, porque o link de cadastro, o teu é outro. Vou voltar para a tela anterior, porque esse negócio aqui está sendo feito. Vocês, pessoal, que estão na sala, vocês estão aqui a convite do Danilo. A maior parte de vocês está aqui a convite do Danilo. Os que não estão aqui a convite deles são aqueles que acompanham, que descobriram que a gente ia fazer algum tipo de transmissão. Fora isso, todos vocês são convidados do Danilo e aproveitem, viu? Aproveitem, porque eu, graças a Deus, estava no lugar certo, na hora certa, quando eu soube disso aqui, e muita gente vai deixar passar o ônibus, o bonde, e por não ter entrado, depois vai se arrepender. Já conhece alguém, Danilo? Sim. Falei com você em novembro, né? E aí não tomei a decisão. Fiquei assistindo nos bastidores. E aí passaram mais 2 meses e meio para que eu tomasse a decisão de fazer o negócio. E aí, quanto eu deixei de ganhar? Muito. No teu caso, muito. Porque se tivesse começado em novembro, você teria pegado aquela alta doida de dezembro. Teu primeiro saque teria saído no começo de dezembro, que foi onde o negócio valorizou muito. Você teria vendido na alta, Danilo. Você teria ganhado. Eu acho que você teria quase recuperado todo o teu investimento em 2 meses. Ia ter os próximos 13 para poder lucrar. Nossa, incrível. Agora, tudo bem? Eu tô com a Débora aqui. Chegou uma pergunta aqui, Jimmy. Diga. É de alguém que já investiu, é do Alas. Ele tá perguntando o seguinte. Em caso de upgrade, não sei se já é hora de falar sobre isso, ele já aplicou um valor, uma quantia boa, certo. Ele quer migrar para o plano maior. Aí ele pergunta, em caso de upgrade, eu vou retirar os meus ganhos 30 dias após o upgrade ou da data que ele entrou na empresa? Ele quer saber o seguinte, ele entrou com o manager, não sei, como é que me corrige aí, que o português é mais ou menos e o inglês piorou. Ele entrou naquele de $750 e agora ele quer migrar para o de $1.800. Ele quer saber se ele vai receber retroativo como executivo ou se ele vai receber proporcional executivo da data que ele fez o upgrade até o fechamento do mês. Então, quando ele entender agora o processo, ele vai falar assim, tá. Acostumadas que o upgrade seja um contrato para o outro. Assim como nas empresas de vendas, né, quando tem um kit menor e um kit maior, aquele kit maior sendo um upgrade, seja a diferença dos produtos de um para o outro. No nosso caso, quando você faz um upgrade, você passa para um contrato maior, você está comprando algo do zero. O preço é o mesmo preço que se estivesse começando do zero, então ele tem um contrato de 750, vamos supor que ele quer
comprar então o upgrade para o Executive. Ele vai pagar $1.875 integrais e ele vai ter de poder de processamento a partir do dia do upgrade a soma dos 10 THS que ele tinha antes, mais os 25 que ele comprou. Então, a partir daquele dia, ele vai começar a ter 35 THS. Ou seja, ele vai receber por dia 35 dividido por 2, que dá, se não me engano, $17,50. Perfeito. E qual vai ser o teto dele? A partir do dia do upgrade, o teto anterior dele, que era de $1.875, se eu não me engano, vai se somar com o teto novo, que é de 5.625. Então o tempo ele vai ter reduzido. Não, o tempo dele vai ser a mesma coisa. O que vai acontecer é que o teto dele vai se somar. Ele vai ter de teto 1.875 mais 5.625. Entendi. Essa conta aí vai aumentou dar... o teto dele porque é proporcional, né, ao valor que ele foi aplicado. Exatamente. Então ele vai passar a receber por dia R$17,50 a partir daquele dia. Dias todos até chegar no teto, que é agora a soma de 1.875 com 5.625. Perfeito. E o prazo continua o mesmo, né, Jimmy? Também. Porque o prazo, Danilo, ele é baseado... O 15 meses, o que é? O 15 meses é o arredondamento. É 5.625 dividido pelo quanto ganha por dia, que é R$12,50. Então, você pega a calculadora, faz 5.625 dividido por R$12,50. Vai dar 450 dias. Entende? Então, a nossa obrigação não é um pagamento pelo prazo, é um pagamento pelo poder de mineração. Você não tem um contrato de 450 dias, e sim um contrato de 12 THS, de 25 THS, que dá 12,50 por dia. Para chegar no teto, vai levar 450. Entendeu? Perfeito, entendi. Maravilha. Outra pergunta aqui. O Ismael está me perguntando sobre a proibição da CVM, né, da Comissão de Valores no Brasil. Ele estava falando com um amigo, com um primo que é advogado, e houve a proibição. E para mim foi uma maravilha isso. Eu entendi, foi perfeito, né? Mas eu quero que você explique melhor sobre essa proibição que a comissão fez para os fundos de investimento. Então, essa proibição, como você mesmo salientou no enunciado, né, para os fundos de investimento, e não para todo mundo, ela não tem esse poder, foi muito importante. Porque a CVM, vamos falar assim, ela trabalha com investimento. E o Bitcoin, ele é o investimento? Não, ele é tratado como uma moeda. Uns tratam ele como um ativo, mas ele é uma moeda. Se você tratar uma moeda como investimento, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa errada. E os fundos estavam começando a trabalhar com Bitcoin como se fosse um investimento. E cedo ou tarde isso não vai dar certo. O Bitcoin, assim como qualquer moeda, ele por si só não tem natureza de investimento. Pode-se comprar ele na baixa e vendê-lo na alta? Pode. Mas pode acontecer isso que eu estou falando para ti, que aconteceu entre dezembro e hoje. Que ele saiu de 60 mil e foi para 40? E aí? E se eu fosse um fundo de investimento? O que eu ia fazer com esses 20 mil de perda? Tem que ter regras para que tudo seja feito da forma correta, para não queimar até o próprio Bitcoin. Não vou dizer a você, Danilo, que não haja má intenção também da CVM em relação ao Bitcoin. Sempre tem. Estamos falando sobre o órgão que legisla investimentos, e qualquer coisa que não seja moeda estatal sempre vai assustar o governo e seus amigos, né? E seus subordinados, vamos falar assim. Mas a proibição da CVM é só para fundos de investimento que Bitcoin na sua carteira. A proibição de usar o Bitcoin como um investimento através dos fundos. Nós não somos fundo de investimento. Nós somos uma empresa privada que compramos máquinas que mineram, colocamos as máquinas para minerar, e as pessoas que fazem seus pagamentos para a Credit Club, que estão fazendo algo, como já falei, né, no regime de comodato, no regime de outsourcing, uns podem chamar de investimento também, mas eu interpreto isso como um comodato. A empresa paga para aquele seu cliente, a empresa privada, a Credit Club, paga para o seu cliente por determinado período do tempo, algo correspondente à divisão da lucratividade que essas máquinas dela fazem. Então,
bem importante deixar claro que a Credit Miner, Credit Club é um negócio privado e os fundos de investimento são uma coisa diferente do nosso negócio. Nós não somos fundos de investimento. Nós, nem corretoras também, as exchanges também não são fundos de investimento, então continuam podendo funcionar tranquilamente. São só os fundos que são analisados, vistoriados, auditados pela própria CVM. Perfeito. Acredito que esclareceu a dúvida. E que bom, boa, né? que bom. Isso foi maravilhoso, eles terem bloqueado, porque também deixa o mercado mais claro para a gente entender que isso não é um investimento, é uma moeda, assim como o dólar, como o euro, né? Que também depende de alguma coisa. Por exemplo, o dólar, o real, depende do valor do barril de petróleo, do ouro, de algum ativo, né? De algum commodity, né? Commodities, quer dizer, para poder dar valor à moeda, né? Então, foi muito bom ele ter feito isso aí para a gente, eu achei muito pertinente, muito bacana para a gente. Para o nosso negócio é muito positivo, porque tira um pouco da nebulosidade do mercado. O que acontece também é o seguinte, a China fez algo corretíssimo em setembro do ano passado, que acabou abalando bastante o preço das moedas, que foi a proibição do que chamam de ICO, que é um trocadilho com IPO, que é a Initial Public Offering no mercado financeiro. ICO é Initial Coin Offering, é a oferta pública para que as pessoas financiem a criação de uma moeda. Isso nada mais é, no final das contas, que uma vaquinha para poder levantar dinheiro de investidor para tentar lançar uma moeda, para que, se por acaso essa moeda for lançada, você que investiu receba ela. É a famosa ICO, né? Como o pessoal está chamando, ICO. Né? Exatamente, é a ICO. Então, aí você... Tem muito malandro, mas muito malandro, arrecadando dinheiro no mercado para vender uma moeda que ainda nem existe. Exatamente. No Brasil aconteceu recentemente a tal da CryptoCoin, passou vergonha nacional. Pois é. A tal da CryptoCoin. Não só passou vergonha, como gerou muitas dúvidas na cabeça de pessoas que tinham interesse de investir na moeda e que não tem informação. Não, teve uma fraude da CryptoCoin, deve ser tudo igual. Exato. Então deixa até eu explicar para que as pessoas entendam o que aconteceu lá e a diferença para o Bitcoin. Entenda que o Bitcoin é uma moeda que em 2009 ela era estranha, desconhecida. Hoje ela é uma realidade. Hoje ela já movimenta bilhões a nível de mundo. E como eu falei antes, a título de moeda está entre as 20 mais valiosas do planeta. Seus usuários estão plenamente satisfeitos há 9 anos. Tem liquidez, que é muito importante. Tu que fez faculdade de economia sabe a importância da liquidez. Não adianta eu ter aqui uma coisa super valiosa que só quem dá valor para ela sou eu. Ou que só quem tem dinheiro para comprar essa coisa sou eu. Né? É a mesma coisa que eu ter, por exemplo, um apartamento de 25 milhões de reais. Ele vale 25? Sim, mas eu consigo vender agora? Pô, é difícil. Então, quanto tempo eu vou ficar com isso encalhado para poder fazer isso virar 25 milhões? Quanto eu tenho que te pagar de condomínio até poder conseguir vender? Quanto que eu perdi de dinheiro? Então, a liquidez é muito importante. O Bitcoin tem liquidez instantânea. Você quer se livrar do teu Bitcoin agora? Além das pessoas como eu que falam, eu compro. Tem um monte de empresas hoje que trabalham só com isso. Então, se quiser vender agora, tem Foxbit, tem Mercado Bitcoin, tem Bitcoin to You, tem Negocie Coin, tem Arena Bitcoin, tem trocentas de corretoras que funcionam 24 horas por dia para comprar o teu Bitcoin. E não é te pagar o teu... em um clique, né? Em um clique, exatamente. É muito mais fácil fazer isso do que comprar dólar hoje. É incrível. Então, vai ter gente no seu saco para saber de onde, quando quer vender dólar, né? De onde veio o dinheiro, não sei o que. Não, tá aqui, eu quero vender, exatamente. Eu quero comprar, acabou. O que então aconteceu com a CryptoCoin? A CryptoCoin fazia algo que a Credit Club, Credit Miner faz, minerar. Enquanto a Credit Club, Credit Miner minera Bitcoin, que é a moeda que tem liquidez, que tem valor de mercado, e também outras 3 moedas hoje, que é Ethereum e Dash, que são outras 3 moedas que agora, nesse último ano de 2017, todas, nenhuma delas teve menos de 3.000% de aumento. A CryptoCoin minerava qual moeda? A CryptoCoin. Que foi criada por quem? Não sei. Pela empresa. E quem eram os usuários? Os que entravam na CryptoCoin. E qual o valor de mercado essa moeda tinha? Uma bolinha, sabe uma bolinha? É isso mesmo. Não tinha valor de mercado nenhum, o valor de mercado era 0. Porque algo que só funciona entre eles
Estava muito escancarado, Danilo. Desculpa, se alguém perdeu dinheiro aqui com CryptoCoin, estava muito na cara que isso era um esquema para poder captar recurso. Estava muito claro que era um golpe. Não tinha como. Pode ser que houvesse esperança para depois corrigir. Pode ser que houvesse a inocência de alguém para depois tentar corrigir. Mas era muita inocência. O que nesse meio eu acredito que não tenha. Até porque colocaram o nome da empresa gestora como Wall Street Corporate. Eu acho que não era muito inocente, não. É verdade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Célio está aqui. Walter perguntou, mas no caso, se eu quiser vender os meus bitcoins, eu vendo por qual valor? Ou vai depender de quanto ele vai estar valendo no momento da minha venda? Boa sua pergunta, Walter ou Walter, né? Acho que é Walter. Nas corretoras, você tem dois tipos de ordem para colocar no sistema de venda. Existe a ordem passiva e existe a ordem ativa. A ordem passiva é a seguinte: eu tenho 3 Bitcoin. Eu quero vender esses meus 3 Bitcoin quando o Bitcoin tiver 100 mil reais. Você reserva na sua carteira os seus 3 Bitcoins, coloca a ordem no sistema e essa é uma ordem passiva. Quando o Bitcoin estiver 100 mil reais, alguém vai comprar Bitcoin e compra o seu. Isso é uma ordem passiva. Só que, obviamente, não tem nenhum tipo de garantia de que... Tá, caiu aí. Obviamente não tem um tipo de garantia de que você vai conseguir vender isso hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 3 dias, uma semana, um ano. Agora, se você quiser vender na hora, pelo preço e pegar o dinheiro na hora, você vai vender pelo preço do momento. Então, você não consegue usar uma ordem passiva nesse caso. Você vai ter que usar uma ordem ativa. Praticar o preço do mercado atual. Danilo, tá por aí? Tô aqui. Show de bola. Débora disse que aqui no computador deu uma quedinha, mas acredito que foi só aqui. Aqui tá tranquilo. Eu ouço bem e vejo bem a sua tela aí também. Maravilha. Então, show de bola. Acho que eu respondi bem a pergunta do Walter aqui. Ele respondeu alguma coisa também? Não. Tá. Danilo, se tiver mais alguma pergunta para a gente encerrar aqui, me faça, por mais que alguém não tenha perguntado, alguma pergunta que você tinha antes na cabeça, você acabou me fazendo num determinado período que foi importante para tomar a decisão de fazer ou não fazer o negócio. Eu fiz uma pergunta seguinte, né? Jimmy, não sei se você lembra disso, eu disse, parece que é uma pergunta boba, mas eu vou perguntar, né? Meu dinheiro está em jogo. E aí eu disse, existe alguma possibilidade do Ministério Público Federal, dos órgãos brasileiros proibirem a Credmine de trabalhar? E aí você me respondeu, eu acho que já foi respondido, mas falando que a empresa está sediada no Paraguai, na cidade do Leste, não é isso? Isso, exatamente. Então a gente não corre o risco e nem está submetido à legislação brasileira. Perfeito? Perfeito. Não quer dizer que nós não estejamos submetidos à legislação paraguaia, né? A legislação paraguaia nós estamos. Mas, como eu falei anteriormente, a gente está bem de acordo com tudo que o Paraguai nos exige, em tudo que a gente está sendo questionado para crescer lá, a gente está seguindo radicalmente as regras, porque nós da empresa, né, eu me julgo como da empresa, tá, Danilo? Eu visto a camisa, porque eu conheci o negócio tão no começo que eu me sinto um dos fundadores. Eu tenho um carinho... Não podia ser diferente, né? Eu conheço bem o Jimmy, né? Nos últimos 5 anos aí, eu vi que você, de fato, mergulha de cabeça no que está fazendo, né? E dá a cara a tapa para responder qualquer pergunta que venham a fazer, ou qualquer ofensa também, né? Sim, eu abraço como se fosse meu. Porque eu acho que qualquer coisa feita pela metade, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, ele disse no livro de Apocalipse que antes frio do que morno, né? Antes frio do que morno. Então, eu prefiro ser quente. Se não for para ser quente e pegar fogo, eu prefiro não fazer. Então, é por isso que eu passei tanto tempo na empresa que nós trabalhávamos juntos, porque eu nunca vi nada que me fizesse flamejar o coração. Entende? Então, se nada me flameja o coração, para que eu vou trocar? Jimmy, então, quando me... Desculpa, diga. Perdão. Outra pergunta.
por exemplo, quando esse contrato foi definido com a CreditMine, na época valia em mil dólares, eu acho, $1.400 o Bitcoin. E a CreditMine ela já definiu o contrato, um valor fixado do dólar, 3,20, né? E também fixou a questão dos ganhos diários de mineração, que daí, no meu caso, que foi o Executive, que é o pacote lá de $1.875, ele me rende $12,5 ao dia, né? Exatamente. Se porventura hoje o Bitcoin tivesse uma queda absurda, vamos dizer assim, muito, mas muito difícil de acontecer, e ficasse abaixo de $1.000, o que aconteceria? Eu deixaria de ganhar o dinheiro, diminuiria meu contrato, mexeria no prazo de liquidez. Como seria? Como é que ficaria meu investimento? Show. Pergunta maravilhosa tua. Nós temos um ponto de segurança estimado na casa dos $2.700. O valor da moeda, é isso? O valor da moeda, tá? Então, até aí, ninguém se preocupa com os 50 centavos por dia que se paga por THS. A partir de uma queda abaixo disso, passa a preocupar. E preocupar no sentido mais gerencial possível, tá? Não é para pensar, a empresa vai deixar de existir, não. Ela está pronta para agir caso seja necessário. E a forma de agir é simples. É mudar o quanto paga por dia. Ponto. Isso teria incidência direta no prazo, não no lucro. Quem tem um contrato que comprou lá 200% de lucro, vai continuar tendo 200% de lucro. Porém, se antes recebia esses 200 em 15 meses, e se porventura o THS ele deixa de pagar 50 centavos por dia para pagar 40, dessa vez a tua divisão vai ser a seguinte, né? Você vai fazer 25 THS do contrato executivo que você tem, vezes 40 centavos, para saber quanto você tem por dia, né? 25 vezes 40, vai dar quanto? 25 vezes 4 dá $10 por dia. Então você não vai mais receber 12,50 por dia, sim 10. Para chegar a 5.625, então não se vão mais os 450 dias de prazo que vão hoje, que são os 15 meses. Vão, graças a Deus, o número é 10, ficou fácil de fazer conta, né? Vão 562 dias e meio, até o meio-dia do dia 563. Isso responde a pergunta do Henrique. Ah, legal. O Henrique perguntou isso? Uhum. Olha só que legal aqui, Danilo. O Henrique fez uma outra pergunta. Ó. O contrato que me paga hoje R$12,50 diário pode sofrer alteração durante o período de contrato? Legal. Fechou. Então respondeu a pergunta do Henrique. O Carlos Eduardo está perguntando se podia repetir o processo de upgrade. Mas, Carlos, não vou porque aqui onde eu estou, agora é tarde, bem tarde. E esse vídeo vai ficar disponível para você depois retroceder. Eu já falei sobre o upgrade e até agora você pode voltar aí e olhar depois, tá? O vídeo vai ficar gravado, você vai poder depois olhar de novo, quantas vezes quiser para poder se manifestar. Eu também tenho um vídeo que fala sobre upgrade no meu canal. Se você entrar aí no canal Jimmy, clicar em vídeos e escrever no campo de pesquisa upgrade, tem um vídeo que fala só sobre isso. Tá bom, querido? Danilão, tô por tua conta agora. Tô tranquilo. Tá. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Zap. Show. Eu creio que deu para entender, né? Ficou bem claro. Mas qual o valor máximo que eu posso investir, Jimmy? Por exemplo, tenho 2 contas hoje, né? Acredito que até o final do mês, início de fevereiro, eu tenho mais uma ou 2 que eu vou fazer. Qual o valor máximo de investimento que uma pessoa pode fazer? Ou quantas contas quantos contratos de mineração eu posso ter em meu nome? Uma boa pergunta também. Ótima pergunta. Vamos lá. No nosso negócio, você não consegue ter mais do que um contrato dentro do mesmo login. Cada login comporta um contrato. Esses contratos eles podem ser melhorados, ou seja, fazer upgrades nele. Então, uma estratégia bacana para quem quer aumentar o quanto ganha dentro do mesmo contrato é comprar um contrato de 1 THS, depois fazer o upgrade para o de 3, o upgrade para o de 10. Agora já tem 14. O upgrade para o de 15, já somou os 14 com 15, já está 29 THS. Comprou mais um de 25, comprou mais um de 40. Então, dá para fazer essa escadinha. Mas, isso não é necessário, não é obrigatório. Você pode também comprar outros contratos fazendo outros logins. A única coisa que você não pode é colocar o mesmo
nome de usuário, que é o login, e o mesmo e-mail cadastrado na outra conta por questão de segurança. Porque vai token para o e-mail, a maior parte das verificações são feitas por e-mail, então o e-mail não pode repetir. Agora, o Danilo, ele pode ter uma conta com o nome Danilo1, o nome de usuário Danilo1, e o e-mail danilo1@gmail.com. E ele pode, inclusive, fazer um segundo contrato, e uma coisa bacana é que quando o Danilo faz a compra de um contrato, ele tem que falar para a empresa quem foi que recomendou, não é todo mundo que pode participar do nosso negócio. Ninguém chega na empresa, bate na porta e fala, eu quero fazer isso aqui. A empresa vai perguntar, você tem que procurar a pessoa que falou para você que isso aqui existe. Nós não estamos aí públicos para o mundo todo. É um negócio bem, bem seleto. Então, o Danilo pode fazer a indicação do Danilo de novo, e o Danilo agora faz a conta Danilo 2. Coloca o e-mail danilo2@gmail.com, pode ter mesmo nome, pode ter mesmo CPF, pode ter tudo certinho. E limite, não tem. Você pode ter quantos você quiser. Pode ser que daqui para frente, chega no momento que a empresa coloca algum tipo de limitador, mas hoje nós não temos. Tem lá o exemplo do Juan, né, Jimmy? O Juan tinha 4 contas em Investor, né? O Juan hoje tem 5 contas Investor. Cada conta dessa em real daria o quê? 24 mil o valor, 24 mil reais. Uhum. Então é isso. É muito bom. E eu fiz algumas aplicações e farei mais, né? É melhor tirar o dinheiro da minha conta poupança rendendo lá uma miséria de 0,54% ao mês, em torno de 6% ao ano, onde se eu deixar lá 100 mil reais na poupança em uma agência bancária e eu procurar a mesma agência bancária para fazer um crédito de 10 mil, vão me cobrar lá 7%, 10%, dependendo da modalidade de crédito que eles vão fazer, né? Isso é um absurdo. Então, 1 milhão de vezes melhor, infinitamente melhor tirar da conta poupança e aplicar aqui na Credmine, que é uma coisa segura e que tem uma liquidez mensal. Eu não tenho que esperar o fim do contrato para receber o meu lucro, né? Todo mês eu posso resgatar aquele saldo de mineração, tanto em Bitcoin como real. Então, eu vou fazer isso em tudo que eu puder. Tudo que eu tiver de capital, eu vou aplicar para fazer com que esse dinheiro se triplique. Né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, Danilo, é que quando você ainda vai fazer esse procedimento para pegar um dinheiro no banco, o banco não te empresta o dinheiro dele, te empresta o dinheiro de um outro cliente. Isso. Verdade. O banco trabalha com o dinheiro dos outros e o dinheiro que está na rua não tem dentro do banco. Se todo mundo for sacar, não tem. Por isso que eu falei desde o começo. No caso do Bitcoin, a confiança está na moeda, na tecnologia. O valor intrínseco da moeda é a sua credibilidade. O cara sabe que se ele tem aquela quantidade em Bitcoin, ele tem. Ele não depende de um órgão legislador, ele não depende de um intermediário para ver se realmente existe. É dele. O Uri que fala com muita propriedade que no caso do Bitcoin você é ao mesmo tempo depositante e depositário. Então tu tens a custódia total do que é teu. É diferente, muito diferente. É por isso que eu tenho certeza. Tá? Aí é a questão pessoal. Você pode não gostar de mim e não ter isso como verdade. Mas eu, Jimmy, tenho certeza que o Bitcoin nos próximos 3 anos vai bater os 200 mil reais. Eu vi uma matéria hoje falando sobre isso, que até o final de 2018 estão bem otimistas, né, que vai bater aí 100 milhões. 100 mil dólares. Eu não sou tão otimista assim, porque eu gosto de me surpreender, juro. E positivamente, né? Então eu tenho até um ditado meu que eu falo assim, se for para surpreender, que seja positivamente. E serve para tudo. Então vamos esperar que em 2020 ele esteja 100 mil reais, porque se aconteceu o que aconteceu no ano passado, que se estimava que no final do ano podia bater 10, ele bateu 20. Ai, que coisa incrível. É melhor ser pé no chão e se surpreender pro bem, né? E, Jimmy, essa questão de Bitcoin, de blockchain, de mineração, para mim é tudo estranho. Era tudo estranho, né? Mas, na verdade, depois de algumas semanas, eu passei a notar que o estranho era eu. Não era o negócio. Segundo especialistas, né, a maior invenção tecnológica depois da internet, né? Isso. E aí eu fiquei observando e lendo muitas matérias aqui offline, né? Lendo muita coisa, assistindo vídeos, procurando pessoas de respaldo no mercado para entender um pouco mais. Foi aí até que eu lhe procurei. E eu fiquei surpreso quando eu falei com alguns amigos hoje
inclusive pessoas que têm cargo de gerência, né? Ele está até assistindo a gente aqui também agora, um amigo meu de infância. Quando eu falei Bitcoin, ele, não, o que é isso? Não sei o que é Bitcoin. Muita gente nova, não é gente assim mais antigo, gente que está atualizada, que tem tecnologia na mão ali, e que não sabe o que é Bitcoin, não sabe o que se trata isso. Então, assim, foi muito surpreendente, né? Algumas revistas, inclusive a revista super interessante, a capa dela foi Bitcoin, essa semana que passou agora. E aí tem um amigo meu que trabalha em banco, quando eu falei com ele, já estou estudando há mais de um ano Bitcoin. Então, eu fiquei surpreso. Tem uma grande quantidade de pessoas que nunca ouviu falar e tem alguns que eu nem imaginava que mais já estão estudando há muito tempo, né? Estão aplicando também. Esse empresário que eu falei hoje, que não está assistindo agora, mas vou mandar para ele depois, ele chegou para mim e disse, essas máquinas, são de terceiros ou é sua máquina? Não, de terceiro. Eu quero ter máquina aqui embaixo do meu braço, para eu tomar conta com energia solar, mas não dá, né? Então vamos lá. Ele quer aplicar. Então, eu fiquei muito surpreso. Gente de todas as classes sociais, onde a maior parte de pessoas que tem condição não sabe o que é Bitcoin, e uma pessoa que eu não imaginava, mas que já vinha estudando o negócio há muito tempo. Então, assim como eu fui pego de surpresa, né? Quando eu vi Jimmy, vi o Lucas e outras pessoas que eu conheço e confio fazendo negócio, foi o que me despertou e me chamou a atenção. Assim como a maioria que está nessa sala agora assistindo também. Tá? Aqui é um convite, né? Então, é algo que é inovador e que é algo que ainda eu preciso estudar mais para decifrar mais um pouco das possibilidades de ganhar dinheiro com o Bitcoin. Não só com a moeda em si, né? Mas com a mineração. E como você falou, eu creio que o Bitcoin não vai ficar só na questão da moeda. Essa tecnologia blockchain aí veio para ficar, essa coisa digital, né? Então, tem muita água ainda para rolar embaixo da ponte e quem esperar demais vai deixar de ganhar. E, ao meu ver, deixar de ganhar é perder, assim como eu perdi aí nos últimos 2 meses, né? Então, não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Se alguém tem alguma pergunta, pode mandar aí no Zap, pode no chat também. Aproveite, né? Vai ficar gravado esse bate-papo, mas aproveite para tirar as dúvidas. Não fique com dúvidas em casa, né? A maioria está em casa agora. Uma coisa também que as pessoas podem ficar tranquilas é que se por acaso ela tiver alguma dúvida e ela achar que a dúvida dela é tão boba que não vale a pena publicar, ela pode mandar para ti a dúvida no WhatsApp que tu vai respondê-la. E se por acaso tu não souber responder, tu vai perguntar para mim e eu vou responder para você e você responde para ela. Isso tudo em off, né? Então não precisa ficar preocupado com esse tipo de coisa. O nosso modelo de negócio nos proporciona essa liberdade, né? Da gente poder discutir isso tudo também em tempo real. Tranquilo. Verdade. E a gente pode depois também combinar algum outro bate-papo, né? Mais aprofundado, sobre outras formas de ganho também, com mineração, com credit mine, né? Sobre os consórcios, que tem outras modalidades de retorno, né? Então, a gente pode combinar depois, de acordo com a demanda também do pessoal, né? E a gente pode usar um tempinho aí, mais 1 hora de algum dia da semana, para falar sobre como a credit mine pode aplicar mais, ou como eu posso ter um retorno diferenciado na credit mine, além da mineração, né? Então, eu creio que foi muito bom, muito esclarecedor, e agradeço aí a sua paciência e a sua disponibilidade também. Não, tranquilo. Eu brinco, né? Se você citou o Juan, eu vou complementar aqui, eu vou finalizar com o exemplo do Juan. O Juan, ele era funcionário de uma empresa onde ele ganhava R$2.000 por mês. Porém, ele fez as coisas direitinho durante a vida e conseguiu ter dinheiro, ter esse dinheiro aplicado. Então, quando ele entrou no nosso negócio, quando ele começou a investir aqui com a gente nos contratos de mineração, ele comprou 3 contratos Investor. E a pergunta final para mim foi assim: tá, Jimmy, e quanto a mais eu preciso investir? O quanto eu preciso investir para poder ter 2.000 por mês? Que aí eu posso sair do meu emprego. Ele já não gostava muito do que estava fazendo e queria ganhar a mesma coisa que ele ganhava no emprego dele para ter o tempo livre. Eu olhei para ele e falei assim: não, você está brincando comigo? Aí ele: não, peraí que eu vou botar no papel. R$14.400 por mês, Danilo. Uns 72 mil. Sim, 14.400. Então, e até tem alguns outros ganhos que ele recebeu quando ele fez os cadastros dele, que a empresa ainda comissionou pela própria compra do contrato dele. Ele recebeu, ao todo, no primeiro mês, ele sacou R$17.296, se eu não me engano. Tem até um vídeo, ele fez um vídeo assim, meio que para provar, sabe?
para os Tomé da vida que não acreditavam. Então, muito, muito legal. O nosso negócio conseguiu tirar alguém de uma situação onde ele tinha muito mais de 100 mil reais aplicado. E para ele ter 1,3% ao mês de rendimento, ele teria que nos próximos. Ele estava quase fazendo isso de novo quando conheceu o nosso negócio. Ele tinha que deixar o dinheiro parado por 36 meses. Para ter 1,3 ao mês. Para quem não fez as contas ainda, o nosso negócio de rendimento ao mês é 20%, de lucro é 13,3% no contrato executivo ou superior. De lucro, 13,3%. Então não dá para comparar, né, Danilo? Verdade. Ô, Jimmy, e tem também aquela, eu vi o depoimento, acompanhei o seu bate-papo com, eu não lembro o nome dele agora, um jovem que saiu do interior. Isso, que a sogra não gostava dele, como ela... É o Neto Capa Verde, foi um rapaz que a gente bateu um papo junto aqui. E ele é apaixonado por uma moça, se não me engano é Maria Laura o nome dela. E eles namoravam. E ele saiu de Roraima para ir até São Paulo para poder ficar perto da moça. E a mãe dela achou estranho, né? O cara veio do lado norte do Brasil, viajou milhares de quilômetros para ficar perto da minha filha, então ela tinha um pé atrás com ele. Até que ele conheceu a Credit Club através do Moisés, que é amigo dele também lá de Roraima, que indicou o nosso negócio para ele. Ele fez um primeiro investimento, começou a ver que funcionava. Quando mostrou para a sogra gostou e investiu também. E hoje a família inteira se ama. E ele atribui a Credit Miner, Credit Club, o fato deles hoje agirem como família, né? E não mais ter nenhum tipo de resistência em relação a ele dentro da casa. Maravilha, Jimmy. Eu fico feliz porque eu conversei com alguns amigos, né? Gente séria, como eu falei. Por exemplo, eu vou citar o nome dele, o Nicolas Rogene, né? É um amigo é um amigo que, assim, virtual, a gente não se conhece pessoalmente, mas as referências que eu tive dele foi de alguém que eu tenho como um pai, né? Alguém que eu respeito profundamente. E foi ele quem me recomendou essa amizade e vice-versa. E a gente sempre troca figurinha. E eu não sabia, né? Eu vim saber que ele estava na Credmine depois que eu fiz a minha aplicação e tal. E aí, conversando com ele, ele disse que foi uma bênção na vida dele, para a família também, ele é arquiteto, né? E dizendo, Danilo, nos últimos 6 meses, eu ganhei mais de 120 mil reais só com mineração, fora os investimentos que eu fiz na moeda, comprar e vender a moeda por conta própria, o trade, né? Então eu fiquei feliz com isso. Falei também com outro amigo que trabalha atualmente em uma empresa de multinível convencional, que eu fazia parte de produto, né? Continua fazendo lá. E aqui ele quer aplicar e ser investidor. Está no quadrante I. E aí ele me falou que não tinha assim, a quantia toda, pegou uma grana emprestada, investiu 24 mil reais, fez 4 contas lá. Teu xará? Primeiro... Oi? É teu xará? Sim, sim, sim. Meu xará. E aí o retorno no primeiro mês, né, foi aproximadamente 10 mil reais. Ou seja, vamos dizer que ele, quase 60%, se não me falha a memória, 60% do que ele aplicou, ele já teve de retorno no primeiro mês, sozinho, trabalhando com ele mesmo, né? Então isso me trouxe mais segurança. Não precisa deixar de fazer o que você faz, não vai tomar o seu tempo, de fato aqui o dinheiro vai trabalhar para você. E eu sempre fui um pouco cético nisso, né? E a pergunta que eu fiz ao Jimmy, a primeira pergunta que eu fiz foi, Jimmy, isso tem a ver com Bebom? Hoje eu dou risada na minha própria pergunta, porque quando fala comodato, quando fala investir, não sei o que tal, vem na cabeça isso, Telex Free, Bebom, mas não tem nada a ver. Eu fui pesquisar também, não fiquei só com as conclusões que o Jimmy me trouxe, mas eu peguei esse gancho e fui buscar informação. E por ser pessoas muito sérias, pessoas que têm conhecimento e têm meu respeito, eu fiz um investimento, indiquei um amigo meu, o Alas, que está assistindo agora, e meu pai quer aplicar. Meu pai é muito tranquilão. Ele diz, Danilo, a aposentadoria está saindo aí agora, minha aposentadoria, e eu vou investir nesse negócio. Então, eu sempre fui um pé atrás com essas coisas de investimento. Eu achava que era multinível. Então, multinível, quando falava não tem produto na minha cabeça, então eu fugia de tudo, nem ouvia. E dessa vez foi diferente. Graças a Deus, eu abri um pouco a mente, né? Eu dei um F5 aqui na minha mente para entender um pouco mais disso aí. Então, estou muito feliz. Eu olhei meu saldo ontem, né? Todos os dias. Quando tem um tempinho, eu olho, senão eu olho a cada 2 dias. E eu vejo lá entrando o retorno financeiro daquilo, me deixa muito contente, muito feliz, né? Estou no primeiro mês ainda, mas eu não quero esperar muito tempo, eu quero reaplicar o dinheiro
que eu recebi no primeiro mês e mais uma grana que eu tenho, eu vou aplicar para ganhar tempo e ter esse retorno imediato aí para, enfim, fazer os meus planos, né, realizar alguns sonhos que eu tenho, que eu não consegui realizar no negócio anterior que eu fazia. Realizei alguns, mas tem um sonho específico que eu não consegui realizar ainda e ia levar um bom tempo para isso, porque não dependia de mim e nem do próprio dinheiro trabalhando, dependia de outras pessoas e também dependia de líderes da empresa, de gestores da empresa. E aí eu disse, jamais eu quero depender de uma única fonte de renda, como era anteriormente, e aí veio a Credmine, que me encheu de alegria. E eu posso olhar para um amigo meu e recomendar isso com segurança, né, sem estar me escondendo de nada. Eu posso chegar e dizer, ó, tem um investimento bom para você fazer, e gente da minha família, foram os primeiros que eu falei, e alguns amigos também. Então, muito obrigado, Jimmy, né? Sou muito grato a você pela paciência, tenho feito muitas perguntas, né? Eu estou aprendendo um pouco disso, que é tudo novo para mim. Então, eu lhe agradeço aí a você, ao Antônio também, né? Que é um cara muito, muito sério. Eu acompanhei os vídeos com o Antônio, não o conheço ainda, mas breve o conhecerei. Então, só quero agradecer a você pela oportunidade de me passar essas informações que valem Bitcoin, não ouro, vale Bitcoin. O ouro, o Bitcoin, quando ele bateu, se eu não me engano, o preço de R$3.600, aí saiu, né? O Bitcoin está mais valioso do que o ouro. Então, hoje essa analogia é de verdade. Chamaram o Bitcoin de ouro digital. E tem aqui o livro, né? Ó, Bitcoin, a moeda na era digital, e coloca uma moeda dourada, já fazendo uma alusão ao ouro. Mas não vejo como muito distante, não, o pessoal falar que é o diamante da era digital. Não vejo mesmo. E Danilo, eu que te agradeço, cara, pela confiança, porque eu acredito que o maior portfólio que nós temos hoje é a nossa credibilidade. O nosso negócio, ele funciona e dá certo porque as principais mentes pensantes e as pessoas que estão envolvidas desde o começo são pessoas corretas, pessoas sérias. Então, o negócio que começa errado não tem como terminar certo. E o negócio que começa certo dificilmente termina errado. E eu procurei me cercar só de gente boa, desde o começo. Então, deixei de ter lucros com pessoas que eu via que poderia ser problema. Sabe quando tu vê alguém que pode te dar lucro, mas a dor de cabeça vem junto? Então, eu fujo de quem me traz dinheiro com dor de cabeça. Fujo, não quero. E a nossa empresa tá muito bem. É inevitável que depois venha alguém para dar dor de cabeça na gente. Só que, graças a Deus, serão exceções, né? E a gente tá colhendo só coisas boas. Então, volto a te agradecer pela confiança. O Nicolas, que você citou, tu falaste do teu pai, não sei se o Nicolas te falou, mas o pai dele também é aposentado dos Correios, e ele diz, né, que a Credit Club está dando, Credminer, tem que me adaptar agora com essa nova nomenclatura, está dando para o pai dele condição de poder curtir a aposentadoria, de poder viver com a aposentadoria, porque senão ele está ferrado. Essas são as palavras do Nicolas em relação ao pai dele. Então, o Nicolas que usou como exemplo, também vale para o exemplo do pai. Então, fique tranquilo, a minha mãe também investe. E acho que isso aí, né? Esse é o maior critério. Se você é um bom filho, você indicaria isso para sua mãe e para seu pai? Se sim, beleza. Agora, se você for um péssimo filho, isso não vale, né? Primeiro tem que ver se o cara é um bom filho. Eu sempre procurei fazer isso, né? Em todo negócio que eu entrei, por exemplo, lá em 2009, teve a Forever, né? Nós trabalhamos com a Forever para consumir os produtos, são excelentes e tal. E aí meu pai foi quem me convidou. Meu pai não conhecia nada e ele me convidou para ter o meu aval ali, para eu analisar. Eu trabalhava em banco e fizemos por um tempo aí o consumo e a venda de produtos Forever. Em seguida eu entrei da UP, né? Todos aí sabem, trabalhei com a UP. Passei 4 anos e um pouquinho da minha vida lá, vivendo ali 100%, né? Aquele projeto. E os primeiros que eu coloquei no negócio foram minha família, foi minha noiva, foi meu pai, foram os meus 2 primeiros cadastros que eu fiz no negócio. E aqui não pode ser diferente. Primeiro a minha família e quem eu amo. Depois vai vir por tabela pessoas que você não conhece, é natural. Então, o primeiro critério de confiabilidade do negócio é se sua família está no negócio. Você recolocou quem você ama, né? Então isso aí me deixou seguro quando eu vi. E no nosso negócio mais ainda, Danilo, porque o nosso negócio é tão bom, ele é muito inteligente e traz muito lucro. Então as pessoas estão acostumadas a pensar que elas têm que sangrar para poder ganhar muito bem. Acho que até tem a ver com a quantidade de palestra hoje em dia sobre empreendedorismo, que faz com que as pessoas acreditem que para poder ficar rico, ela tem que trabalhar 18 horas por dia.
virou meio que um endeusamento do muito trabalho, né? Então é o contraponto do que acabava matando um monte de gente, que achava que ia ficar rica sem fazer nada, ou achava que ia ficar rica por causa de uma ideia. Não é nenhuma coisa nem outra. É um mix entre as duas coisas. Trabalhando bastante, com uma boa ideia, você vai ter condições de enriquecer. Né? Mas tem essa certa resistência. Então, eu deixo bem claro para todo mundo. As pessoas me perguntam, Jimmy, por que eu falo para algumas pessoas elas não acreditam? Eu pergunto, mas essas pessoas elas são próximas? Vai falar com as pessoas que você gosta primeiro. Eu sou egoísta com isso aqui. Juro pra ti, Danilo. Eu sou egoísta. Hoje eu recebi aqui em casa um amigo que tinha morado em Caxias do Sul. Ele foi morar lá há 1 ano e 8 meses. Recebi aqui em casa e falei pra ele, cara, tu é meu amigo. Eu te quero aqui dentro. Antes dos outros que eu não conheço. Tenho todo o respeito pelas pessoas que você convidou, Danilo. Mas antes eu queria que os meus amigos conhecessem. Porque é bom. É uma analogia como se nós tivéssemos encontrado realmente uma mina de ouro. E a gente vai dividir isso aí. Tu vai sair chamando o padeiro pra pegar ouro contigo? Cara, eu não. Eu vou tapar com cuidado, vou encher de mato para ninguém ver a entrada da minha gruta cheia de ouro. Depois eu vou chamar os meus amigos. É essa mesma analogia que a gente tem que fazer aqui. Chama os teus amigos para poder entrar nessa gruta contigo e dividir contigo a riqueza que você conheceu. Querido, vamos dormir. Vamos embora. Perfeito, Jimmy. Muito obrigado aí, que Deus continue abençoando e amém. Vamos. Amém, amém. Um abraço para você e para todo mundo que está online com a gente aqui. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.